amigos da TV Impacto, estamos aqui mais uma vez agradecendo a sua atenção e sempre recomendando, para você que gosta do nosso trabalho, levar ao conhecimento dos seus colegas, familiares, de que nós estamos sempre atuando aqui, levando grandes assuntos de sumo interesse para a população. Hoje recebo aqui a visita do professor Rui Varayama, que é do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, da UFOPA, e o nosso assunto é Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, como tem, cada mês tem sempre atividades em relação à prevenção de alguma doença, E neste mês de setembro é o Setembro Amarelo, e trata da prevenção a suicídio. É um negócio muito forte, que a gente tem que encarar com muita realidade e com frieza, porque é dolorido, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. É isso, professor. Bem-vindo. Obrigado. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender um pouco, do porquê que o setembro tem sido dedicado a discutir a questão do suicídio, é porque o suicídio, ele não é uma questão que é só do indivíduo, da pessoa que acaba vindo a óbito por suicídio, Ela é uma série de fatores que chega nesse óbito, e principalmente, isso desarticula toda uma cadeia social, familiar, que a gente precisa discutir, Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é, quando a gente está falando da questão do suicídio, ele precisa ter um diálogo muito amplo, e muito aberto sobre a questão do sofrimento mesmo, Então a gente tem notado cada vez mais que os países que conseguiram diminuir ou pelo menos evitar esses agravos de saúde mental, eles têm feito grandes investimentos em políticas sociais e intersetoriais muito grandes, Porque assim, quando a gente começa a observar os indicadores de suicídio no Brasil, e aí o Brasil especificamente, ele começa a discutir mais a fundo essa questão do Setembro Amarelo a partir de 2014, porque antes isso ficava diluído no nosso calendário. A gente tem aí uma questão muito grande que, na verdade, o que é muito mais determinante para a questão do suicídio, para além daquelas discussões das patologias de base, algum tipo de quadro de depressão, são fatores sociais mesmo, Então aquele ambiente seguro familiar, escolar, o modo de vida da pessoa mesmo, Essa discussão de uma vida boa, ela é muito determinante, E aí isso abre pano para muita discussão, Pois é, professor, e esse ano a gente está com essa situação atípica, que é a questão da pandemia, que teve que alterar o comportamento da sociedade, em todos os seus segmentos. E essa questão de quarentena, de fica em casa, como é o caso, ela tem tido alguns reflexos em relação a isso. As pessoas não conseguem conviver em casa, com tranquilidade, até chegando a entrar em situações de desespero, Como é que o Instituto trabalha hoje isso? Porque tem até essa situação de trabalhar à distância. Eu acho que esse é um grande debate que, na verdade, não vai terminar esse ano, Alguns pesquisadores já têm alertado, a Organização Mundial da Saúde também, a própria Nações Unidas tem alertado isso, que a gente vai passar por algumas ondas de problemas relacionados à saúde, e uma delas é da saúde mental, Então, os pesquisadores têm alertado, alguns estão categorizando em 4 ondas, que eles vão falar que a primeira onda é aqueles dos primeiros infectados, a segunda onda que estaria ocorrendo agora, a terceira onda, que seriam das doenças evitáveis, mas que foram agravadas por conta da pandemia, por conta principalmente que a Covid impediu que as pessoas fossem ao serviço de saúde, tais como câncer, agravo da hipertensão e diabetes, por exemplo. E aí a quarta onda seria esses relacionados à saúde mental. E aí é importante a gente notar, porque quando os pesquisadores estão falando dessa quarta onda da saúde mental, eles estão falando que essa quarta onda é decorrente do desemprego, desse luto que não está sendo elaborado, das pessoas que estão perdendo o emprego, das pessoas que perderam entes queridos, das pessoas que estão vivendo, na verdade, um processo de pauperização, não pode sair toda semana para comer, as pessoas que estão perdendo vínculos, essas liberdades que a gente tinha antigamente estão sendo perdidas também. Isso está sendo represado nesse momento
e em um momento as pessoas vão estourar, vão explodir, né? Então você vai ter vários processos de você extravasar essa dor que está contida, né? Então é importante a gente trabalhar em cima dessas dores e dar canal para as pessoas falarem dessas dores, né? Não é à toa que a gente já tem estudos vindo, principalmente da Ásia, né? Que foi onde teve as primeiras ondas e já está estabilizado, que você vai ver um aumento muito grande de violência doméstica, né? E aí violência doméstica remete a quê? Na verdade não é só a questão do marido que bate na esposa, né? Ou da mãe que bate no filho. A gente está vendo uma relação lá que é adoecida, né? De pessoas que não estão conseguindo conviver direito, às vezes associada ao aumento do uso de álcool e outras drogas, né? Que a gente, né? O que mais a gente tem visto, na verdade, são as pessoas que têm feito seus pequenos bares e pequenas festas em casa, e aquilo vai gerando um espaço adoecido, né? Então o que a gente tem feito, sobretudo do ponto de vista da saúde coletiva, da promoção de saúde, é fazer esses canais de monitoramento, né? Então você tem tantos canais, isso tanto a Universidade Federal como os outros institutos de ensino, né? Tanto aqui na região do oeste do Pará como no Brasil como um todo, né? Tem destinado parte dos seus servidores para fazer esse atendimento, né? E também outra parte que tem feito o monitoramento da situação de saúde. Uma coisa que é interessante a gente notar é que vários desses alunos nossos, principalmente aqui da região do oeste do Pará, que tradicionalmente têm indicadores sociais menores, né, renda per capita mais baixa, eles sofrem muito com a condição social deles, e eles têm vergonha de dizer isso, porque criou-se essa imagem durante a década de 90 que sofrer por saúde mental era coisa da elite, né? Porque pobre que é pobre, ribeirinho que é ribeirinho, bate o chibé e tem que ficar feliz, né? Esse tipo de silenciamento das dores que são um dos grandes indicadores que a gente tem para a questão da saúde mental, né? E é importante, né? A gente está aqui no Setembro Amarelo, tem toda uma discussão da prevenção ao suicídio, mas a gente também não pode perder de vista que o nosso objetivo de discussão não é só a questão do suicídio, né? São todas as pessoas que também continuam vivendo em situações que não são ideais. E aí não é ideal assim, o que eu ou você sente como ideal. O que essa pessoa acha que é ideal, né? E essa discussão a gente tem observado, e acho que é uma das características importantes, é porque isso precisa ser muito discutido, sobretudo com faixas etárias específicas, né? Que é sobretudo homens e sobretudo jovens, que são as maiores vítimas, né, de suicídio e de outras mortes evitáveis, né? Acho que é engraçado a gente notar isso. Década de 80, quando você tinha muita morte por causas externas, que na verdade é briga de bar, você teve os processos, né, de você controlar os comerciais e a venda para evitar, na verdade, esse tipo de morte, né? Então a gente está um pouco nesse cenário também. A gente está observando que existe um problema de saúde pública e a gente precisa investir para evitar que essas mortes evitáveis ocorram, né? Porque a gente acredita que se tivesse um canal aberto, a gente conseguiria ter um diálogo maior com essa população. Em Juruti, a Alcoa mantém mineração com integridade, excelência e cuidado. A reabilitação das áreas mineradas é feita com espécies nativas logo após a lavra e neutralizamos as emissões do trem que transporta o minério também com plantio de mudas. Tudo junto com a comunidade. E indo além de nossas operações, ajudamos a conservar a biodiversidade local. Alcoa e Juruti, avançando com sustentabilidade. Professor, normalmente quando tem uma notícia triste dessa de alguém que se suicidou, principalmente quando é jovem, e me parece que a incidência nessa etapa de vida é grande, sempre diz assim, mas o fulano, não, pois ele está muito em depressão, então quando fala de depressão, fica logo aquela preocupação com o suicídio. A gente criou essa imagem, né? Normalmente ela não é tão causa e efeito assim. Até porque, assim, uma coisa é o que a gente sabe que é um quadro clínico, uma pessoa que está sendo acompanhada por equipes de saúde com depressão, né? Outra coisa é o que a gente começou a chamar de depressão, né? O menino não quer trabalhar, está deprimido, está em casa, não faz nada, está deprimido. O que é importante, né? Que o público em geral tenha em mente, né? Porque aí uma coisa é quando você está entre profissionais de saúde, que você vai falar, será que não é, né? Mas quando está um público geral, eu acho que o canal de comunicação, né? Do pai conversando com o filho, né? Do pai conversando com a filha,
né? Essa discussão também que a gente faz muito da cooperação entre pares, do cuidado entre pares, né? Dos próprios jovens conversarem entre eles sobre sentimentos. Isso tem ajudado a evitar com que as populações elas adoeçam como um todo, né? Que você, às vezes tem um grupo de WhatsApp que serve para falar isso, né? Porque uma das coisas que é importante a gente notar quando a gente está falando sobre homem e jovem do sexo masculino, a gente está num campo de uma população que não tem o direito de sofrer, né? Então, assim, isso é bem comum, né? Você não... Como assim o homem vai falar que está com medo? Não pode ter medo, né? Então ele vai represando aquilo. Como assim o homem não consegue ir lá e ficar com a menina? Tem que ficar, né? Então essas pressões sociais vão acabar comprimindo essa pessoa que acaba tendo esse tipo de resultado, né? Então a gente tem que deixar com que essas pessoas possam expressar seus sentimentos, né? E aí uma das questões que eu acho que é importante, né, ressaltar, é que o local de falar sobre seus sentimentos, o local de ter o acesso a esse tipo de saúde mental, não necessariamente é com profissionais que são especializados nisso, né? Assim, você não precisa acessar um centro de atenção psicossocial, que é o equipamento público de excelência para esse tipo de acolhimento do sofrimento, para falar dos seus sentimentos. Você precisa ter espaços dentro da sua unidade básica de saúde, dentro da sua própria família, né? Às vezes até dentro dos espaços religiosos, dentro das faculdades, dentro da escola, para falar sobre as dificuldades que você tem. Senão você acaba, né, deixando isso assim, porque se eu tiver que esperar o mês inteiro para ir lá para falar com a psicóloga que eu tô tendo um problema com a minha mãe, para depois voltar para minha mãe falar que eu tenho um problema com ela, a gente está perdendo aí um canal de comunicação importante, que é chegar com os meus pais, né, com as pessoas com quem eu convivo e falar, gente, não tá legal, acho que a gente podia mudar aqui. São essas questões que têm gerado sofrimento na sociedade atual, até porque a gente está nesse momento muito tudo para ontem, né? Então a gente tem utilizado as redes sociais em excesso, a gente tem perdido um pouco essa noção de coletividade, né? A gente acaba atravessando as pessoas, xinga, não sabe usar às vezes os meios de comunicação. Isso tem gerado sofrimento, que a gente pode ter formas, né, para fazer isso correr de forma mais tranquila, né? Como é que o Instituto da Saúde Coletiva da UFOPA atua em relação ao poder público? A gente tem atuado principalmente junto com os CAPs, né? A gente faz estágios nesses lugares, né? A gente também tem articulado as redes de atenção psicossocial, a gente compõe essas discussões, né? Seja do ponto de vista para instrumentalizar o que a gente chama de controle social, que são os movimentos sociais que vão demandar as políticas públicas, né? Para verificar o que é necessário e o que não é necessário. A gente também tem feito várias capacitações com os agentes comunitários de saúde para falar sobre questões que são para além dessa questão especificamente do Setembro Amarelo, né? Só para você ter uma ideia, a gente começou esse ano fazendo algumas oficinas junto com meninas, né, de comunidades que eram consideradas perigosas, né, para falar sobre o que a gente chama de projeto de vida. E aí isso aqui é uma questão importante a gente falar, né? Grande parte da nossa juventude hoje em dia não tem uma autonomia, ou pelo menos não tem essa autonomia cedida sobre o projeto de vida deles, né? Todo mundo, você vai falar com um jovem hoje, vai falar assim, não, eu quero fazer faculdade. Mas eles nunca conseguiram sentar para pensar, faculdade de quê, por quê, né? Você tem algumas ilusões, ou alguns sonhos que as pessoas viram, eu quero fazer medicina, eu quero ser jogador de futebol. E aí nessas estratégias de projeto de vida, você começa a tentar desenhar, né? Então assim, quando você está fazendo esse tipo de intervenção com a população jovem, você está primeiro falando para ele, olha, você tem a sua vida, né? Essa sua vida, ela é importante a ponto que você está desenhando ela. Isso tem sido uma das estratégias que a gente tem feito para sensibilizar a juventude sobre a autonomia deles, né? Principalmente com esses jovens, né? E hoje em dia cada vez mais essa juventude tem sido alargada, então as pessoas estão perdendo o timing, né? Estão perdendo o tempo de quando que eu vou ser adulto, né? Mas também para eles começarem a planejar, né? Essa é uma estratégia que serve para a gente pensar tanto a questão do sofrimento, do suicídio, a questão da autonomia de constituição da família, né? Porque hoje em dia tem se notado que essa questão da gravidez muito precoce pode ser um impedimento para o planejamento da vida, tanto da menina
quanto do menino, né? Porque eles acabam tendo aquilo que, de repente, que é um filho, que para grande parte da população seria ótimo, mas pode ser um empecilho, né? E isso vai gerando vários problemas, né? Então a gente tem tornado de forma mais potente, né? A gente tem, na verdade, investido muito nessa intervenção junto às unidades básicas de saúde, que acho que é lá que a gente consegue ter esse tipo de abordagem que é para todo mundo, né? Porque todo mundo tem o direito e dever de falar sobre seus sentimentos e sobre sua vida, né? Não precisa começar a ficar triste, não precisa apresentar surtos psicóticos para falar, opa, tem um problema de saúde mental, né? De fato, acho que todo mundo, né? Tem um dia ou outro que acorda e fala assim, nossa, né? Por que eu tô aqui, né? Isso faz parte do cotidiano. A questão é, se eu não tenho algum espaço que eu possa falar sobre esse tipo de sentimento, a gente acaba silenciando essas pessoas, e esse silenciamento que depois lá no futuro pode gerar algum tipo de comprometimento no desenvolvimento da pessoa, social, psicológico, né, biológico, que seja. Muito diálogo é necessário, né, professor? Diálogo, né, na própria família, né, no relacionamento, muita conversa, né, para chegar a isso que o senhor colocou, que é o projeto de vida, né? Uhum. Esse é um ponto muito importante, né, que pode parecer bobo, mas a gente tem, principalmente no século XXI, desde 2000, né, acho que eu, né, você, a gente é de outra geração, a gente tinha essa questão das pessoas poderem falar com as outras, né? Hoje em dia, às vezes os pais, os amigos, eles têm um medo tão grande que eles acham que esse papo de dialogar, de conversar, ele precisa de um profissional de saúde. Não tem uma certa influência aí da rede social nisso aí? Porque às vezes a gente tem acompanhado alguns vídeos aí de conflito de filho contra a mãe, mãe contra o filho, por causa de internet e tal. Eu acho que assim, e acho que é por isso que essa dificuldade, né, do diálogo, né? Quando você não consegue ter um diálogo intrafamiliar, entre amigos, sobre questões simples, né? Tipo assim, não gosto da sua camiseta, né? Aí você vai achar que isso é um problema meu, vai começar a brigar comigo, vai levar para a justiça. Entre outras coisas, eu falar assim, não, a gente não gosta das coisas, mas a gente pode ser amigo, isso é uma diferença enorme. O que a gente tem visto cada vez mais hoje é que a gente acha que problemas que conseguiriam ser resolvidos com diálogo franco, inclusive com diálogo franco junto com as equipes de saúde, a gente vai e deixa para um especialista, né? Então assim, o que a gente mais vê, sobretudo nos serviços de atenção psicossocial, né, jovens, assim, às vezes a gente vê muito, assim, mães, pais, cuidadores que vão atrás de atendimento para ensinar como que lida com o filho, né? Aí essa é uma discussão muito boa, né? Porque assim, de fato, o cuidado é coletivo, né? Mas assim, quando a gente começa a ver que a nossa sociedade hoje precisa de um curso para ser pai, né? E quando a gente começa a ver hoje que isso que é preocupante, sobretudo quando a gente está falando de fake news, né? Que as pessoas têm preferido procurar o Google, os grupos de Facebook e não conseguem falar um com os outros para tirar dúvidas, né? Porque elas têm medo também de ser julgadas, nossa, você é burro, não sabe disso. A gente está criando uma sociedade doente, né? Então acho que é aí que é uma das discussões, né? Esse Setembro Amarelo coloca pra gente que a questão do suicídio é uma pontinha do iceberg de várias questões que estão muito silenciadas que a gente precisa trazer à tona, né? Então a gente já teve um caso de pessoas que não conseguiam observar como as relações raciais estavam postas na vida dela, né? Então ela achava que ela era deprimida, que ela realmente não servia para nada, mas de fato aquilo tinha a ver com outra configuração, né? Então é preciso a gente ter muito claro isso, né? Que não é uma questão só do indivíduo, que está dentro de relações, né? E isso vai gerar impactos na vida da pessoa, né? E na vida dos seus familiares em torno, né? Outra coisa que é importante, né, que ele está falando sobre os números, né? A gente tem uma dificuldade muito grande para falar sobre as pessoas que cometem suicídio, né? Ou que morrem de suicídio. Só que a gente também não dá nenhum tipo de atenção para as pessoas que estão em sofrimento, né? Então a gente acha que as pessoas que estão em sofrimento são folgadas, né? E aí a gente começa a ver também o percurso, como isso vai afetando as famílias, né? Então assim, é aquela família que não consegue ir pro churrasco com os amigos porque um dos filhos está lá no quarto, ai meu Deus do céu, né? Você tem todo um sofrimento que é coletivizado, né? Então a gente precisa trazer para o coletivo também esse tipo de sofrimento, porque senão as saídas são individuais, né? E parece, né,
alguns estudos vão mostrar que, na verdade, o suicídio, ele não é um ato individual, né? Ele é um ato meio que coletivo. Porque, assim, se todo mundo está negando o atendimento para essa pessoa, de dar um canal para ela escutar, né? Então, de fato, quem está matando ela é todo mundo, não é só, né, essa pessoa que vai cometer esse ato voluntariamente, como está no CID, né? Tá certo. Professor Rui Harayama, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Teríamos, se quiséssemos, muita coisa ainda para levar, mas sempre a gente tem que respeitar um certo limite do tempo. Mas é interessante, então, levar mais uma vez ao conhecimento da sociedade o Setembro Amarelo, que é uma advertência, né, de prevenção, principalmente no caso do suicídio. Muito obrigado pelas explicações e que o Instituto lá de Saúde Coletiva da UFOPA continue desempenhando esse papel importantíssimo aí para a sociedade. Obrigado, e sempre as portas abertas do nosso Instituto. Ok, obrigado. Obrigado. É isso aí. Setembro Amarelo. Participe, hein? Veja uma forma de você participar e contribuir em relação à prevenção contra o suicídio. A TV Impacto sempre levando a melhor informação para você.